Amém? Hoje nós terminamos a nossa série Quem é o Espírito Santo? Na nossa busca, no nosso desejo de a gente se aprofundar e se aperfeiçoar. Nas quintas-feiras a gente vai continuar trabalhando as ideias de dons, a gente vai discutir sobre isso, conversar sobre isso. As conversas iniciais foram muito interessantes, mas nós encerramos agora essa série sobre quem é o Espírito Santo. E a gente não pode terminar de falar sobre o Espírito Santo sem pensar em duas coisas. Primeiro, sobre o fruto do Espírito Santo, que é impossível falar sobre o Espírito Santo sem pensar no fruto. E segundo, uma ideia que é um pouco menos conhecida, mas é vital, fundamental, a relação de oposição que existe entre Espírito Santo e idolatria. Espírito Santo e idolatria. A gente precisa saber qual é a relação, obviamente, de oposição que existe, e é uma oposição direta, idolatria versus Espírito Santo. Mas o texto que a gente vai trabalhar, e depois a gente vai conversar, é um texto bastante conhecido, é o texto de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Vamos ler um pouquinho adiante, vamos pegar do versículo 16. A gente pega o trecho inicial, depois a gente foca no fruto. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar mais uma vez? Querido Pai, nós te damos graças. Essa que tem nos sustentado, essa que tem nos ensinado. E suplicamos agora que o Teu Santo Espírito nos conduza, que o Teu vento sopre, trazendo entendimento, trazendo discernimento para as nossas vidas, para que a gente possa realmente viver e andar no Espírito Santo. Assim a gente ora em nome de Jesus. Amém. A gente já trabalhou a ideia primária do Espírito Santo, tem a ver com resolver a orfandade ou essa distância. Jesus fala, eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. Quando eu for, eu vou enviar um consolador. E ele testificará de mim. Então, testificar no sentido de mostrar ou validar, marcar a presença. Num sentido muito simples, é o Espírito Santo que torna real a presença de Jesus. Eu estava respondendo uma pergunta de um aluno, e a pergunta era a seguinte: pastor, como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo na minha vida? Como que eu posso responder? Baseada nesse texto é simples. Jesus Cristo é real para você? Se Jesus Cristo é real para você, você tem o Espírito Santo. Porque é esse Espírito Santo que marca a realidade de quem é Jesus Cristo na nossa vida.
E isso é um divisor de água. E na nossa relação com Deus é fundamental, porque senão a gente pode estar, parece que, falando no vazio, no nada, mas a convicção de que existe um Redentor, que Ele cuida de nós, que Ele mora em nós, nos mostra a realidade. Quando a gente volta para o texto, o que a gente precisa perceber é que quando a gente fala de fruto, olha na sua Bíblia, tá no plural ou no singular? Frutos ou fruto? Singular? Então, se é singular, significa que tem quantos frutos? Um. E nesse um único fruto, existem várias realidades, várias características. Então, e é muito importante isso. O fruto do Espírito Santo é uma coisa proporcional. Então, se você, imagino que a gente já conhece essa lista, se você pensa que você cresceu num e não cresceu no outro, isso não tem a ver com o Espírito Santo. Isso tem a ver com um temperamento, ou uma conquista, um processo. Agora, na medida que o Espírito Santo vai produzindo o fruto na gente, isso é proporcional. É lento, é bem verdade. Na maioria de nós isso é lento. As exceções como Paulo e algumas pessoas, e é interno. A gente está trabalhando a igreja de Coríntios, e a igreja de Coríntios, ela tinha um problema muito fora da curva, estranho, talvez, que a concupiscência da igreja, e quando a gente traduz essa palavra epitomia ou concupiscência, eu gosto de traduzir, como o Tim Keller faz, como super desejo. Então, concupiscência é um desejo gigantesco que existe dentro de nós, e é um desejo que faz toda a realidade ao redor desvanecer, sumir. E o problema, então, da igreja de Coríntios é que ela tinha uma epitomia, uma carnalidade em relação aos desejos. Isso que é estranho de entender. Porque até mesmo as coisas espirituais podem se transformar em idolatria. Simples exemplo. É possível um pastor transformar o seu ministério num ídolo? Sim. É possível um crente transformar a sua família num ídolo? Sim. Então, da mesma forma, o problema da igreja de Coríntios é que ela estava transformando os dons em um ídolo. E o livro de Coríntios, então, é escrito para destruir esse ídolo, quebrar esse ídolo. E eu quero passar por cada um deles. A gente já fez isso alguma vez, mas acho necessário repetir. Então, a primeira parte, então lembra que não são coisas separadas, mas é uma realidade múltipla do fruto do Espírito na vida da gente. Então, qual é o primeiro gomo do fruto do Espírito? Amor. E a tradução disso, pensando nessa palavra lá no original, eu quero trabalhar a ideia de palavra por palavra. Servir uma pessoa para o bem dela e não por aquilo que ela nos proporciona. Isso já virou até frase de filosofia de Facebook. Eu já vi algumas definições que são bíblicas. Embora eu não confie na filosofia do Facebook. Mas quando Paulo está falando para Gálatas de que o amor, e esse amor não é um sentimento, mas é um serviço para o bem de alguém, independente do que essa pessoa possa fazer por você. E é muito fácil falsificar isso, porque pensa numa mãe. E é claro que a gente sabe que o amor de uma mãe é especial, mas até mesmo uma mãe pode falsificar esse amor. Como, pastor? Simples. Você troca a fralda, dá comidinha, e você dá em troca daquilo que a criança produz no seu coração. Esse não é o amor daqui, ok? Esse amor, ele não espera retorno. O oposto desse amor não é ódio. Essa palavra vai trazer uma série de significados para a gente. O oposto desse amor é medo, autoproteção, é abusar das pessoas, é um afeto egoísta.
Egoísta é ser atraído por como essa pessoa faz você sentir acerca de si mesmo. E isso já virou até declaração. Nos filmes da Marvel, sempre quando tem um casalzinho, essa é a declaração que os heróis fazem. Eu amo você por aquilo que você me faz sentir. Ok? Essa é a declaração. Eu amo você porque aquilo que eu recebo... Não. Esse não é o amor de Gálatas. Esse não é o amor do Espírito Santo. Esse amor é um amor de serviço, que não está baseado numa relação de troca. A própria ideia porneia, que vem de pornografia, essa é uma palavra que é usada também de comércio, e é uma palavra que traz a ideia de comprar e vender amor. Então, biblicamente, pornografia significa pegar isso que é mais especial que Deus nos dá, o amor, e comercializar o amor. Então, todo mundo, todo casal, todo filho, todo pai, que na relação de amor intrafamiliar usa o amor, o afeto como moeda de troca, está fugindo do amor da Bíblia. Sabe aquela coisa de que eu vou te dar carinho, mas, sabe? Isso é o oposto desse amor. Ok? Porque ele produz medo, ele é autoprotetor. Segunda palavra, depois do amor vem alegria. Então, o Espírito Santo produz um fruto que é marcado por amor, mas marcado por alegria, por cara, ou chara. Que alegria é essa? É uma alegria que se deleita em Deus por quem Ele é. Não é qualquer tipo de alegria. Não é uma alegria genérica. Comprei um carro, viajei, comecei a namorar. Não. A alegria que é fruto do Espírito não tem a ver com essas conquistas, mas tem a ver com se deleitar na presença de Deus. Está você e Deus, você não tem mais nada, e você está feliz, você está contente, você está satisfeito. É uma plena satisfação em quem Ele é. É tão fácil ficar alegre quando um time ganha. Aqui a gente tem muito flamenguista, né? Inclusive o pastor. Ore pela vida do pastor. E aí hoje o Flamengo empatou. Aí parece que a alegria não é a mesma. Né? Aí o Flamengo vai e ganha de 5-0. Aí todo mundo fica, uau! E a gente pensa que esse tipo de alegria é da mesma qualidade que a Bíblia fala. Não, não é. Porque esse tipo de alegria é o olhar para Deus, é o se relacionar para Deus e sentir plenamente satisfeito. Dizer, eu não preciso de mais nada, eu tenho a Ti. Quem me lembra a história, me ocorreu na mente, eu acho que é no início do livro de Lucas, não lembro do nome da pessoa, mas que ele tinha recebido uma promessa que ele iria ver o Messias antes de morrer. Quem lembra o nome, que eu fugiu o nome da minha cabeça? Simeão. E Simeão, então, pega Jesus no braço e ele faz um lindo cântico. E ele, com Cristo no braço, ele fala, agora eu tenho tudo. Eu posso morrer. Eu recebi a promessa. Porque eu vi com os meus olhos, eu carreguei no meu braço aquele que há de salvar os homens. É essa alegria de Simeão que é fruto do Espírito Santo. Ok? Ele era um homem velho, não tinha mais nada, mas ele estava completamente satisfeito, porque os olhos deles viram o Salvador. Primeira palavra, amor. Segunda palavra, cara. O que é o oposto dessa alegria? Desesperança, desespero. Ou então, a falsificação desse amor, dessa alegria, é um entusiasmo baseado justamente nessa experiência de bênçãos, não no abençoador. Sabe aquilo que a gente já escuta vários pregadores falam, e a gente fala,
o fulano conhecia o Salmo 23, o outro conhecia o Deus do Salmo 23. Essa relação entre experimentar e saber quem é, né? O entusiasmo não é uma coisa ruim em si. E é bom ver jovens entusiasmados. Quando você vê um jovem sem entusiasmo, é uma coisa que deveria chamar a atenção. Mas muitas vezes, na própria juventude, na própria vida, o entusiasmo substitui a alegria que vem do Espírito Santo. Então é fundamental que uma igreja saiba ensinar para as suas crianças e para a sua juventude, não uma alegria que tem a ver com o entusiasmo dos hormônios, mas uma alegria que tem a ver com a relação do Espírito Santo. Já viu que um jovem, quer dizer, claro que nem cada jovem tem o seu temperamento, mas já viu que muitos jovens estão sempre acesão, ligadaço, né? Ligado no 720, tem um entusiasmo de dividir, de acordar. Eu lembro do Miguel, quando ele tinha uns 6, 7 anos, e ele ficava bravo da vida porque ele não queria dormir, porque na cabeça dele dormir era desperdício de tempo. Cada hora, cada minuto que ele dormia era um tempo que ele não podia brincar. E ele ia para a cama bravo. Mas Deus quis que a gente tivesse descanso. E eu acho que é melhor a gente acreditar que a gente precisa do descanso. Então, esse entusiasmo, às vezes, mascara uma falta da realidade do Espírito Santo na vida da gente. A gente precisa ser pessoas entusiasmadas? Ok, entendo isso. Mas eu tenho muito cuidado e preocupação quando o entusiasmo é o mascarar de uma igreja, de uma família que não tem a alegria do Espírito Santo. Dessa que Simeão tem. Dessa que Simeão, eu já posso morrer em paz, eu segurei o meu Salvador. A próxima palavra. Qual a próxima palavra? Paz. E com certeza você já conheceu alguém que tem esse nome, porque paz em grego é Irene. Então, Irene é a dona paz. Então, Irene significa... E que tipo de paz é essa? Porque a gente está tentando entender a realidade de cada uma dessas palavras. É uma paz... significando confiança, descanso na sabedoria e no controle de Deus. Na medida que eu me relaciono com o Espírito Santo produz, não é talvez. E por isso que Gálatas precisa ser um medidor do tipo de relação que a gente tem com o Espírito Santo ou não. Então, por isso que não tem a ver com dons, ou não tem a ver com habilidade que você possa fazer ou não, mas na relação com o Espírito Santo, ele vai produzir amor, ele vai produzir alegria, e ele vai produzir Irene, paz, que é sobre descansar na sabedoria e no controle de Deus. Porque tem gente que parece que tem paz, que é só apatia, é indiferença. E tem gente que acha que cara de paisagem é a mesma coisa que paz produzida pelo Espírito Santo. Não é. Essa paz vem do alto, essa paz é espiritual. Indiferença, apatia, falta de interesse, isso são coisas carnais. E essa paz é aquilo que eu busco, porque... para você que é ansioso como eu, essa paz substitui a ansiedade, é o oposto dela. Por isso que a gente precisa buscar essa paz, porque quanto mais a gente se mergulhar na paz, a nossa ansiedade encontra um rival à sua altura. Sabe aqueles filmes que tem um grandão e um pequenininho? E aí o pequenininho fica assim refém. Aí alguém de fora, ô sujeito, vai brigar com alguém do seu tamanho. Sabe? Briga com alguém do seu tamanho. Quando a gente vai brigar com a ansiedade é muito maior que você. Muito maior. Então, se você não sabe, eu preciso dizer, a ansiedade vai te dar uma surra. A ansiedade vai te deixar todo ralado. Aí, vem o Espírito Santo e chama a Irene. Quando o Espírito Santo chama a Irene,
Aí a ansiedade agora arrumou alguém do tamanho dela para brigar e ganhar dela. Por isso que a gente precisa buscar o Espírito Santo. A próxima palavra é uma palavra que quem já está aqui mais tempo já escutou várias vezes. É paciência. Paciência. É macrotimia, é a capacidade de enfrentar problemas sem perder a cabeça. Então, a definição de paciência para Paulo não é simplesmente saber esperar, mas é conseguir enfrentar, conseguir atravessar uma circunstância sem perder a cabeça. Eu lembrei na quinta-feira do Bruno chegando e ele fez uma risadinha, olhou para mim. Falta uma semana. Eles vão se casar agora, né? E vai dando nervoso e resolve isso, resolve aquilo. E faltou isso, quebrou aquilo. Então a gente vai enfrentando as coisas. E no meio das adversidades, essa macrotimia é a capacidade que o Espírito Santo dá para a gente de, confiando, lembra que existe uma paz, um descanso, uma alegria, e com base nisso, eu começo a enfrentar os problemas, sem perder a cabeça. O oposto dessa paciência seria ressentimento. Ressentimento contra Deus, ressentimento contra as outras pessoas. E a falsificação disso é um cinismo e uma falta de cuidado. Sabe, isso é uma coisa pequena demais para eu me importar. Eu olho assim, não, isso aqui é muito pequeno. Tem uma coisa aqui. Isso é pequeno demais. Não vou me importar com isso. Isso não, que vem de baixo não me atinge. É um certo sentimento que a gente começa a nutrir sobre os problemas na vida da nossa família, nos problemas da vida particulares, e a gente começa a ter uma percepção de se isolar, se afastar, se tornar indiferente, não querer se envolver. Isso é o oposto da paciência produzida pelo Espírito Santo. Então, se você perceber no seu coração, e o objetivo é que você veja essa realidade que faz parte do fruto do Espírito Santo, a sondar o seu coração e suplicar no seu coração, para que a gente entenda pela quantas anda a nossa alma, o nosso coração, porque muitas vezes a gente nem se importa com o nosso irmão. A gente nem se importa com o que está acontecendo com eles. Isso é um perigo, isso é um problema. Mesmo que seja simples, porque a gente não consegue. Eu estava preocupado com o Luciano, a Cris, o filho, mas eu não estava sem telefone, não consegui resolver, eu não consegui ligar. Não liguei, mas eu estava preocupado, ele nem sabia que eu estava preocupado com ele. Mas muitas vezes, por falta dessa relação com o Espírito Santo, a gente se torna indiferente demais, desligado. Já viu um adolescente trancado no quarto? Qual o problema desse jovem, dessa jovem? É a ausência de macrotimia. O que esse adolescente não tem é o fruto do Espírito Santo. Porque quando esse adolescente for realmente impactado pelo poder do Espírito Santo, ele vai abrir a porta do quarto. E ele vai sair para viver com quem está do lado dele. Então, você que é pai, você que é mãe, você está vendo seu filho, a sua filha trancada dentro do quarto, totalmente indiferente, não liga para nada, não quer saber de nada, não se preocupa com nada, sabe, parece que está desligado do mundo, desinteressado. E é claro que eu não estou falando de nenhuma doença, algum problema de saúde. Eu estou falando para um adolescente saudável. Se é isso que a gente vê, a única coisa espiritual que pode mudar o cenário dessa pessoa é o fruto do Espírito, produzir a paciência, para que ela se importe. Porque é mais fácil ficar dentro do quarto, trancado,
porque você não vai perder a cabeça, você não vai se expor, você não vai sofrer. Pelo menos é isso que as pessoas vão imaginar. Paciência, paciência. A gente vai estudar 1 Coríntios 13, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, numa linda adoração, falando sobre o amor, sobre a excelência do amor. E Paulo fala necessariamente que o amor é paciente. Uma das maiores mentiras que a gente pode dizer é que ama e não tem paciência. Por isso que eu sempre conversei a Midian, que gosta dessa brincadeira que eu faço do amor cuticute. O que eu chamo de amor cuticute? O amor cuticute é aquele que você começa do relacionamento, que você diz que ama, 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 ama. Só que um não tem paciência com o outro. Ok? O amor que amadurece é um amor que vem junto de trás cada vez mais paciência. Porque quanto mais tempo você está com uma pessoa, mais paciência você precisa, sim ou não? Quem está junto 10 anos, quem está junto 15, 20. Porque é verdade que os homens vão ficando rabugentos? É verdade que os homens vão ficando rabugentos? É ou não é? Fala a Deus. E as mulheres vão ficando o quê? As mulheres vão ficando neuróticas. Não é não? Não é não, gente? No normal, eu estou falando normal. O casal que já está há 20 anos, o homem é um poço de rabugentice e a mulher é um poço de neurose. Isso não acontece. Lá na minha casa é assim. Minha mulher é neurótico e eu sou rabugento. Vocês podem ser santos, mas eu e a minha esposa, a gente é assim. A gente é bem assim. A minha esposa, de vez em quando, dá uns gritos, se escabela. E eu fico resmungando. Um dia eu vou ser como vocês. Um dia eu vou ser como vocês. A próxima palavra. Amabilidade. Alguma versão, alguma palavra um pouquinho diferente? Benignidade. Benignidade. A palavra é krestotes. É uma capacidade de servir ao próximo proveniente de uma profunda segurança interior. Porque muitas vezes você quer servir para agradar. Quem já serviu para agradar? Isso não é benignidade. Benignidade é quando você não precisa agradar ninguém e você ainda quer servir. Percebe a diferença? Então tem gente que serve porque quer agradar os outros. Agora, quando o fruto do Espírito Santo começa a crescer, a gente tem uma segurança no... A gente tem Irene. A gente tem alegria. A gente tem amor. E isso produz dentro do nosso coração uma certeza e uma firmeza, uma solidez, que quando a gente vai servir, não tem a ver se ela é maior, se ela é menor. O oposto dessa benignidade é uma inveja que me torna incapaz de me alegrar com o meu próximo. O contrário disso são boas obras cheias de manipulação, cheias de segunda intenção. E você serve e acaba se sentindo o máximo. Próxima palavrinha. Bondade. Agathosune. Bondade é integridade, é ser a mesma pessoa em qualquer situação, ser verdadeiro sem deixar de ser amoroso. Bondade se refere a atos e palavras. Uma das coisas que eu me preocupava, assim que eu fui consagrado a pastor, será que quando eu for consagrado a pastor eu vou me tornar uma pessoa diferente? Uma moça da igreja que cresceu ali com a gente, era mais nova que eu, e ela falou: Léo, depois que você fez seminário, você começou a ficar sem graça. Eu falei: puxa vida, estou ficando sem graça. Fiquei meio chateado com aquele... Mas eu comecei a pensar, será que eu vou me tornar aquela pessoa que pega o microfone e muda a voz? Ó bendito eterno Deus.
E aí sai daqui, fala normal. Isso não é bondade. Ok? Porque se você falar isso, ó querida esposa, venho te pedir um copo d'água. Se você falar isso na sua água, na sua casa, no seu trabalho e na igreja, está tudo bem. Porque o problema não é a voz que você fala. Se você fala estranho ou não fala. Se você fala estranho, Deus te abençoe. Não tem nenhum problema no mundo espiritual você falar estranho. O que é estranho, o que não tem a ver com o Espírito Santo, é você ficar se dividindo. Aquilo que você é, você precisa mostrar, a palavra é integridade. Bondade, nesse sentido, é ser inteiro. Depois de bondade, qual é a próxima palavra? Fidelidade, pistes. É coragem, é ser confiável e fiel à própria palavra. É o tipo de pessoa que se falar, eu vou. E vai. Essa é uma pessoa que as pessoas olham para você e você confia. É uma pessoa que vai estar lá. É uma pessoa que, se você chorar, uma pessoa, se você precisar, com todos os defeitos que ela tem, é uma pessoa que vai se mostrar leal, vai se mostrar fiel. O oposto de ter fidelidade é ser oportunista, é ser amigo só nos bons momentos. A falsificação disso é tentar ser amoroso, mas não ser verdadeiro. E nunca estar pronto ou disposto para o confronto. Porque irmão alfineta irmão, sim ou não? Irmão alfineta irmão, sim ou não? Próxima palavra, na minha versão, é amabilidade, é prautas. Isso significa, tem um significado mais simples, é humildade, abnegação, é dar espaço para os outros. Por isso que quando Paulo fala sobre dons, que o espírito de profeta está sujeito aos profetas. Porque existe amabilidade, existe humildade, ninguém quer pegar o lugar de ninguém. E às vezes dentro da igreja, dentro do ministério, os líderes, o presbitério precisa ter amabilidade, porque senão o que acontece? Um líder querendo ser mais do que o outro, querendo aparecer mais do que o outro. No ministério de louvor, se não houver amabilidade, o que acontece? Um está tocando um negócio no violão ou no teclado, o outro começa no violão, o outro começa junto. Porque não, sou eu que vou solar. E aí o outro começa, o outro vai junto também. Não, vocês não, quem vai solar sou eu. E aí fica todo mundo solando, ninguém entende nada, fica uma confusão. É falta de amabilidade, é falta do fruto do Espírito Santo. Então o músico precisa ter fruto do Espírito Santo. Amém, músicos? A próxima palavra talvez seja uma das mais difíceis. Egikrateia, domínio próprio. Domínio próprio. É a capacidade de colocar o mais importante no lugar do urgente. Essa frase precisa ser entendida com calma. Em vez de sempre a gente ser impulsivo, reagindo às circunstâncias, a gente sabe quais são as coisas mais importantes, quais são as prioridades, e quando aparecem as ocorrências, a gente não fica louco. Porque domínio próprio não é sobre uma capacidade de puxar o freio de mão, mas é uma relação com o Espírito Santo, e esse próprio Espírito Santo, ele administra os nossos impulsos, a nossa vontade, o nosso desejo. Porque algumas pessoas não têm domínio próprio na mesa, mas algumas pessoas não têm domínio próprio na língua. Sim ou não? Algumas pessoas não têm domínio próprio na relação, no relacionamento. Algumas pessoas não têm o domínio próprio em nenhum lugar da sua vida.
E toda força de vontade nessas pessoas, quanto menos domínio próprio você tiver, mais orgulhoso você vai ser. Porque o domínio próprio é a relação de quem está baseado no seu próprio orgulho. Então você não pode frear-se. Domínio próprio não é a capacidade que você tem de controlar a si mesmo. O domínio próprio é a relação com o Espírito Santo, de você se deixar dominar por Ele. E sempre o Espírito Santo vai dizer, esse é o limite, para. Esse é o limite, para. É ter uma relação tão profunda com o Espírito Santo que ele vai marcar, acentuar até onde a gente consegue, ou pode, ou deve ir. E a gente então fala todas as palavras que compõem uma única realidade. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o que produz todas essas coisas, a paz, a amabilidade, o amor. Os que são de Cristo crucificaram as carnes com as suas paixões e concupiscências, versículo 24. Todo esse desejo, toda essa carne que habita em nós, empurra a gente para desobedecer de Deus, se afastar de nós, cria sentimentos, e esses sentimentos começam a nos pressionar. Tudo bem que Hollywood mexeu um pouco, mas existem alguns livros que foram escritos por homens piedosos cristãos, o Tolkien, o C.S. Lewis, e isso apareceu em forma de filme, e os filmes não são exatamente como os livros. Então, se você gosta de ler livro, recomendo As Crônicas de Nárnia e O Senhor dos Anéis. Quem fez esses livros foram cristãos, ok? Só que Hollywood colocou um monte de coisa que não tem nada a ver com o cristianismo, mas os livros foram feitos por cristãos. E aí eu fico pensando, puxa, onde estão os cristãos para escrever obras como essa hoje? Isso me deixa tão entristecido. Olha o volume, olha a capacidade dessas obras. É claro que quando Hollywood vai pegar um filme, ele sempre vai querer colocar o dedinho dele, a interpretaçãozinha dele. Por isso, assim, se você gosta de ler, são obras grandes, mas vale a pena ler. E um dos personagens que existe no Senhor dos Anéis, se você não viu, é o Sméagol. Sméagol é um bichinho pequeno, né? E ele fica assim com o anel, meu precioso, né? Precioso, e ele fica, né, no precioso. E é incrivelmente, o autor ele entendeu exatamente o que significa concupiscência. É esse impulso, é esse Sméagol que existe dentro do coração de cada um de nós aqui. Todo mundo tem um Sméagol dentro do coração que fica dizendo, precioso. Tem alguma coisa para você que é preciosa e que não é o Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo veio combater, arrancar, trocar. Crescer no Espírito Santo é ser confrontado exatamente nesse Sméagol interior. Tudo bem, o pastor é meio maluco, mas deu para entender, amém? Eu sei que o exemplo foi estranho, mas é funcional, é didático. Sendo assim, crucificar a carne é desmantelar os ídolos, é destruir a capacidade que eles têm de inflamar, agitar os nossos pensamentos e desejos. Crucificar a carne é estrangular o pecado no nível das motivações, dos comportamentos. Por isso que a gente chega no ponto. Uma vez tendo exposto cada um desses gominhos do Espírito Santo, a conclusão agora é um pouco extensa, porque vira conversa, porque a gente chega no ponto de que a gente precisa descobrir a distância, a oposição entre idolatria e Espírito Santo. Em outras palavras, qual é a causa de toda a frieza que pode existir no ser humano? Por que o ser humano fica frio? Estou falando de crente. O que faz a igreja se esfriar? Não consigo mais evangelizar.
Não consigo mais orar, não consigo mais... Eu ia na casa do irmão, a gente fazia discipulado. Eu não consigo mais. Por que a gente para? Tempo? Não, não é tempo. O que causa a frieza no sentido bíblico, que a gente começa a viver numa dimensão que a gente não vive mais? E é exatamente essa. A causa de toda frieza é necessariamente idolatria. Onde você vê alguém frio, você pode ter certeza, ali existe um ídolo. E eu compartilhei com os irmãos, existem alguns vídeos, uma sequência de vídeos do pastor Jonas Madureira falando sobre o Espírito Santo. Eu tenho aproveitado bastante dessas coisas aqui nas nossas conversas, porque me impactou muitas colocações. Um livro chamado Deuses Falsos, do Tim Keller, que talvez seja um dos autores que eu mais cito aqui na igreja, e um outro livro... O outro livro foi do J.I. Packer, que é Andando com o Espírito Santo. Foram esse material que eu usei para produzir essas conversas. Então, se você gosta de ler, então, J.I. Packer, Andando no Espírito Santo, Deuses Falsos e o Jonas Madureira. A oposição, então, onde existe frieza, existe um ídolo. Onde existe vida, avivamento, gente pulsando, ali existe o Espírito Santo. Então, para a gente mexer numa igreja ou numa família que ela está adormecida por um momento ou outro, a gente precisa saber quais são os ídolos que aquela família está desenvolvendo. Você já teve dentro da sua família, os seus filhos, um momento onde vocês oravam junto e você via todo mundo envolvido com a igreja e agora essas coisas esfriaram, amorteceram? E às vezes você fica perguntando qual é a causa, qual é a causa? E assim como o Jonas Madureira foi honesto, eu vou imitar o Jonas Madureira, porque eu entendo que isso é necessário. Isso trouxe um impacto muito simples, mas muito convincente para mim. É porque a gente é idólatra. Porque você ainda tem idolatria no seu coração. Porque eu ainda tenho idolatria no meu coração. E porque eu tenho idolatria, de vez em quando eu esfrio. Quem está entendendo? Porque eu tenho idolatria, de vez em quando eu esfrio. E o Espírito Santo é quem vai enxergando isso e revelando as coisas que eu não precisava me atender ou me atentar. Qualquer coisa que absorva o seu coração e lhe confira centralidade, aí a gente está falando de Tim Keller. A Mari deve lembrar, né? Aquilo que se você perder, você não consegue viver mais. Se você perder o seu carro, você vai ficar arrasado, não tem mais chão. Se você perder alguém da família, o emprego, qualquer coisa que venha prender o seu coração é um ídolo. Se está frio para as coisas de Deus, tenha certeza que o seu coração está quente para outras coisas. O meu marido está frio, a minha filha está frio, o meu irmão está frio. Não se engane, se você está frio para as coisas de Deus, saiba certamente que você está quente para outras coisas. Porque se você tiver frio para todas as coisas, você vai estar passando por um processo de depressão radical e você precisa ser medicado e tratado. Agora, se você está como a maioria das pessoas e você se esfriou para as coisas de Deus, a primeira coisa que você precisa saber, para que você está quente? Para que você está quente? Para que a sua intenção, a sua atenção captura? Porque não se engane, se você está frio para o seu ministério, você está quente para alguma outra coisa. E isso é o que faz a gente fazer, pode me faltar tudo, menos isso. Eu achei tão interessante a provocação que ele fez. Pode me faltar tudo, mas se eu tiver R$10 para tomar minha pinga, eu estou feliz. Tem gente que pensa assim? Tem gente que pensa assim? Então quem é o ídolo dessa pessoa?
a bebida. Ou a sensação que a bebida pode trazer. Pode me faltar tudo. Eu posso perder tudo, menos o meu ministério. Qual o problema dessa pessoa? Ou essa pessoa não tem problema, só a pessoa da pinga tem um problema? Essa pessoa também tem um problema. Porque o ídolo dessa pessoa... Todo mundo da igreja pode sair, mas o pastor Léo não pode sair. Isso é um problema? É. E Deus me livre de eu ser ídolo na sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de você ou de mim. Porque que eu saia, que outros saiam, mas que o Espírito Santo continue aqui, levando essa igreja a crescer em verdade e em graça. E a gente não para muito para pensar nisso, que a gente é idólatra. Calvino falou isso, Lutero falou isso, sobre a capacidade que a gente tem de produzir ídolos, que é incalculável. E uma coisa é você beijar a sua esposa como se beija um ídolo. Já viu quando se beija um santinho? Já viu uma imagem? E a pessoa vai lá e dá um beijo no santinho. Okay? A pergunta para você, homem. E se você beija a sua esposa com esse mesmo coração de quem beija um santinho? Qual vai ser o seu relacionamento com a sua esposa? E se o seu coração for igual? Eu vou perguntar de novo. Você já viu alguém beijando o santinho? Meu santinho, e você beija. Santinho. Já viu? Já viu? E se você beija o seu filho como alguém beija um santinho? O que vai acontecer com o seu filho? E a tragédia de beijar e abraçar como se abraça um santo, um ídolo, porque essa mulher não sabe o que é ser amada de fato. Essa mulher vai se sentir prisioneira, escrava de uma idolatria. Essa mulher não vai ser feliz. Esse filho vai se sentir engolido pelos sonhos e pelas preces da mãe. E quantas mulheres crescem adorando seus filhos, e esses filhos cresceram sem nunca receber um abraço de uma mãe que não tem idolatria, cheia do Espírito Santo. A tragédia de um filho nunca ser amado como filho, mas de um filho ser amado como um ídolo. A tragédia de uma mulher nunca ser amada como mulher, mas uma mulher ser amado como um ídolo. E se tem uma coisa que acontece, gente, nos dias de hoje, quando a gente vai fazer aconselhamento de casal, ou quando a gente vai trabalhar um casamento que está com dificuldade, uma das coisas que mais eu escuto, e os meus colegas pastores, a mesma coisa, é que o meu marido não me ama de forma a nutrir a minha alma. Eu preciso falar uma coisa para vocês, mulheres. Se você quer sentir esse amor verdadeiro, ajude o seu marido a não te olhar com idolatria. Porque na realidade do povo brasileiro, os homens brasileiros idolatram as suas mulheres. E tudo que é idolatrado é morto. Pare de idolatrar as mulheres. A gente não precisa de feminismo. A gente precisa de gente que pare de idolatrar as mulheres. As feministas fazem isso. Os homens fazem isso. E por isso que as relações estão completamente distorcidas. Uma sociedade que vai ver homens e mulheres é uma sociedade onde a idolatria foi destruída. Por isso que Isaías falando, eis que faço nova todas as coisas. Eu vou falar para vocês, antes que aconteçam, o lobo e o cordeiro vão estar pastando no mesmo lugar, porque o meu desejo, a minha fome não me torna em um devorador. Eu consigo viver do lado de quem está diferente de mim, sem destruir, sem devorar, sem consumir. E existe uma punição, e Isaías fala disso.
torne-se semelhante aos ídolos. Então quem está marcado pela idolatria vai se tornar igual ao ídolo. Como que um ídolo é, gente? Um ídolo é insensível. Tem olho, mas não vê. Tem ouvidos, mas não escuta. Vira para a pessoa que está do seu lado. Você consegue ver? Você consegue escutar? Isso é sério. Você consegue ver as coisas espirituais na sua frente acontecendo? Você consegue escutar a doce voz do Espírito Santo te guiando em toda a verdade? Porque se você não consegue mais perceber o Espírito Santo, você já se tornou igual a um ídolo. Insensível, frio, morto. O juízo de Deus para o idólatra é exatamente isso, se tornar insensível. E aí a família está quebrando pau. O filho saiu, a filha está vivendo em prostituição e o pai está lá. Virou ídolo, não se importa mais. E a outra família que sempre esteve envolvida nas coisas da igreja, a igreja está precisando de pessoas, o pastor está precisando de gente, e a mulher está lá, insensível. Porque a idolatria torna a gente radicalmente insensível às necessidades do reino. Eu não estou falando de igreja, gente. Não estou falando sobre pintar a parede, sobre limpar chão. Estou falando que o Deus do reino tem uma agenda de manifestar a sua vontade no mundo. E que muitas vezes eu e você deixamos que os nossos ídolos seguem o nosso entendimento para perceber a realidade do reino. E como é ter ouvidos e não escutar? Como é ter olhos e não ver? Mas não é assim que a gente se sente, muitas vezes. E aí, quando você perde o sentido, quando você perde o chão, como que eu vou viver? Eu perdi o meu marido, eu perdi meu emprego. Você não consegue viver porque não tem nada para agarrar. E se você se agarrar no seu ídolo, cai você e o seu ídolo. Porque a única possibilidade de você se agarrar nos dias difíceis que ainda vão vir, é que você se agarre na força do Espírito Santo, nele. E aí você vai ver a dona Irene, lembra dela? Vai ver a alegria. Que alegria? Não é alegria porque você conquistou alguma coisa, mas é uma alegria de estar satisfeito em Deus. Quem é o Espírito Santo? E a gente termina. O Espírito Santo é o único capaz de arrancar os ídolos do teu coração. Porque se não for o Espírito Santo na sua vida, você vai continuar insensível para a manifestação do reino de Deus, aqui e agora. Quem é o Espírito Santo? É o nosso companheiro, o único que pode produzir a realidade. E muitas vezes, quando um cristão está em lágrimas, não se espante, mas talvez o Espírito Santo coloque uma placa na frente. Atenção, ídolo sendo destruído. Às vezes, quando você está caindo, às vezes, quando você está com o coração triste e quebrantado, num momento de dor e de dúvida, não se engane. Se você foi alcançado pela graça, o Espírito Santo está agindo no seu coração. Atenção, um ídolo está sendo desmascarado. E se muitas vezes esse abalo acontece dentro de nós, essa dúvida assalta dentro de nós, não se engana, fiel é Deus. E poderoso para acalmar os nossos desesperos, para acalmar as nossas dores, para acalmar as nossas dúvidas, os nossos medos. Quem é o Espírito Santo? É aquele que arranca toda a fraude do nosso coração, para que a gente possa se sentir seguro até mesmo no vale da sombra da morte.
Porque o Espírito Santo é aquele que vai produzir segurança em todo o tempo, em qualquer tempo. Tem um hino antigo, e eu não vou lembrar da letra, mas os batistas de carteirinha talvez me ajudem. Seguro estou em ti. Quem me lembra desse hino? Seguro. Não tenho temor do mal. Saudade dessa melodia. Essa parte eu lembro. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Amém? Eu sei que quem é mais novo não entendeu nada, mas tudo bem, fica tranquilo. Fica tranquilo. Vira para a pessoa que está do seu lado, é coisa de velho. Fica tranquilo. Pastor, como que eu posso saber se eu estou idolatrando, amando mais as coisas do que a Deus? Quando você se sentir insensível, frio, seus olhos não veem mais, seus ouvidos não escutam mais, significa que sua vida está cercada de ídolos. E como que a gente resolve isso? E por isso que eu comecei de trás para frente. Eu primeiro coloquei a solução e depois eu botei o problema, eu inverti a lógica. O ídolo só cai quando você adora a Jesus. O ídolo só cai quando você adora Jesus. E quem vai te ajudar a adorar Jesus? O Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que torna Jesus real. E aí eu vejo, às vezes, multidão de jovens cantando e adorando um som incrível. E eu já falei, eu sou músico, eu gosto daquele ambiente, eu acho incrível. Mas eu também me preocupo. Quando eu vejo multidões e multidões de pessoas cantando, não é pela música, não é pelo estilo, mas é porque é muito possível que milhares e milhares desses jovens estejam ali de mãos levantadas, sem entender que na própria adoração da igreja estão criando novos ídolos. Quem está entendendo? Só. Ídolo só cai no chão quando Jesus é adorado de verdade. Em espírito e em verdade. E por isso eu quero chamar os músicos aqui na frente, porque só tem esse remédio. Então vamos adorar aquele que é digno. A minha intenção é que depois dessas conversas, se alguém perguntar quem é o Espírito Santo, que você tenha a resposta, que você saiba que é aquele que traz consolo, que é aquele que guia, que leva a gente para a cruz, que convence a gente do pecado, da justiça, que é aquele que traz motivação e, finalmente, é aquele que destrói todas as idolatrias que existem, produzindo no nosso coração um fruto indubitável, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a amabilidade, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Vamos ficar de pé.